É só novinho. Voltando de novo, vim falar pra vocês sobre o alemão. O CTM o Ferreira, de novo. Sim, de novo. Eu vim fazer o pronunciamento do pronunciamento, porque eu vim falar do pronunciamento do Luiz e do meu. Algumas coisas que eu acho que o Luiz tá muito certo. Não, basicamente tudo tá certo. Tirando só a parte de que o alemão, ele tem 18 anos. 18, 17, não lembro direito. Não tem. Na conversa que eu tive com ele, ele falou que pra mim que ele tinha 13, 14 anos e fez 14 ano passado. Eu vou falar pra vocês que por ele, se não for ele, os pais poderiam ser responsabilizados por pedofilia. Tá? Porque se eu falar esse número aqui, o YouTube com certeza vai apagar esse vídeo, censurar esse vídeo, então, né, não posso falar. Sendo mais claro, o fetiche pro pé. Gente, essa história tá muito pesada, porque ele primeiramente, ele cria um jogo, ele já pensa em tudo, porque ele bota persiana e tudo, que persiana é o mesmo exemplo da cortina, só que é uma cortina mais moderna, entre aspas. E vai lá e faz aquilo com as pessoas. Eu vou defender uma pessoa que fez aquilo que o alemão obrigou. Não que eu estou. Não, quer dizer, não vou defender. Não vou defender pelo que ela fez, mas sim porque ela é uma pessoa boa. Só que, né, tem esse ponto fraco. Então, vamos falar dessa pessoa. Essa é uma pessoa legal. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque pode ser que dê problema. E é uma pessoa conhecida, que fez junto com o Biel e junto com a Alemão. Ele fez também. Eu me lembro da vez que quando ele estava fazendo aquilo, antes de acontecer aquilo, eles tinham me pedido pra... Na verdade, eles não, né? O alemão tinha pedido pra mim mostrar o rosto. Eu, né, na maior cara de pau, mostrei, né? Porque ele me ossou a mostrar, me obrigou. Aí vocês acham, é muito fácil se você não querer mostrar. Sim, é fácil você não querer mostrar. O problema é não querer, né? Porque se a pessoa não quiser, aí ela vai ficar falando mal, falando na cara, né? Que ela é desse jeitinho, quer tudo na hora que quer. É que nem o Miguel. Quer manipular as pessoas, manipula até dar certo. Aí quando dá errado, ele chora nos pés. Depois quer fazer justiças com as próprias mãos, sendo que ele é que tá errado nessa história. Enfim. Eu estou falando agora do alemão, mas o alemão é uma pessoa péssima também. Não foge de ser pedófilo e né, um adolescente que ainda tá na flor da adolescência e ainda faz essas coisas, atos horríveis, que nenhuma criança quer fazer isso, e ainda mais no digital. Imagine na vida real o que ele fazia sem eu estar naquele servidor. Imagine o que ele faz. Imagine o que ele faz sem eu nem estar lá no servidor. Gente, aí já a dica já tá dada. E vocês têm que se afastar dele o máximo possível. E quem quiser ficar com ele, que fique. Só estou dando uma sugestão, um conselho. Eu não estou obrigando a pessoa a ficar com ele, até porque vai de cada um, né? Além de manipular demais. E sim, eu vou falar sobre as conversas da primeira vez que eu conheci ele. Quando eu conheci ele, ele me forçou a ver todos os ar-condicionado se eu quisesse ter a amizade dele. Se não, não dava. Se não, não dava pra eu ter a amizade dele. Até hoje eu não sei porque eu tive aquela amizade dele, uma amizade podre assim. Porque os jogos dele eram totalmente feitos por outras pessoas. Por outras pessoas. O jogo era 100% feito por outras pessoas, sem ser ele. Tipo, fazer casa, que uma pessoa fazia. Ele não fazia casa. Não tinha condição dele fazer uma casa. Não tinha mesmo. E aí se alguém falasse mal, viu? Porque ele metia o pau. Metia o pau mesmo.
E eu não estou falando metendo pau no sentido figurado. Estou metendo pau no sentido certo. Que é o quê? Ele retrucar, né? Retrucar... Não, ele se defender. Conta própria. Da própria defensiva, que nem o Luiz disse. E há de alguém falar mal dele, viu? Há de alguém falar mal. Porque se falar mal, ele já vira... É a mulher do Crais. Vira tudo. Vira o que ele é, né? Uma pessoa horrível. Horrível, horrível, horrível. Um coração podre. O coração podre nem existe, tá? É só o... como posso explicar? Só as cinzas do que já foi o coração dele. Porque é uma pessoa péssima. E há de ele melhorar, viu? Porque não tem condição. Não é possível ele melhorar. Sim, eu vou falar dos vídeos caóticos dele. Eu vou pôr aqui um trecho dos vídeos caóticos dele, tá? Ele tá tentando esconder que a pessoa que ele é, só fazendo esses videozinhos, tentando ficar famoso. No canal, que detalhe, nem tem tanta gente assim, que eu gosto do canal dele. E só uma pessoa comentou num post dele. E eu vou mostrar assim o post dele, eu mostro com vontade, porque eu tenho o direito de mostrar e de me manifestar por uma coisa que uma pessoa me ofendeu e fez comigo, tá? Então, vamos mexer nas bolas aí. Segundamente, eu vou falar sobre o Ferreira, porque o Ferreira também é outra pessoa que não foge de ser ruim. E podre, viu? E podre, bota e podre. Agora bota podre mesmo. É a pura Sanepá. A pura rede de esgoto da Sanepá perto. E a de quem fala mal também, viu? Porque quem defende ele é o alemão também. Então, né? Não podemos falar mal, porque já sabe o que vai acontecer. Não era pra... Sim, vamos falar do Ferreira e vamos falar mesmo dele. Porque ele se acha o máximo por usar mesh feita por IA. É o exemplo dos condensadores dele, da minha ideia. E, gente, me poupe. Uma pessoa usa IA pra fazer um negócio. Eu não vou falar mal, né? Porque tem muita gente que usa também. Mas assim, usar IA e dizer que foi você que modelou, não é porque ele é desse jeito. A IA que fez, ele fala que modelou. Mas tem muita gente que é sincera e fala que foi a IA que modelou. Eu não ligo pra isso. Eu só ligo que ele fala que eu uso IA. E eu uso Mesh. Gente, eu uso Mesh feita por mim. Eu não uso Mesh feita por outro. Até porque se eu usar Mesh dos outros. Gente, se eu usar mesmo, eu ganho 200 exposed e mais uma recuperação judicial. Sei lá, é aqueles negócios, como é que fala? Ai, meu Deus, esqueci. Eu vou pra justiça. Só por causa de uma coisinha. E por isso que eu me ocupo em fazer minhas coisas. Eu não me ocupo em ficar pegando coisa dos outros, das outras pessoas, ficar usando e dizer que é da pessoa. Porque quem faz isso é o Ferreira. E o Ferreira é uma pessoa péssima. Viu meu Britânia, invejou dele, pediu pra dar, porque ele sabia que tem gente que tem poder nas mãos e acaba dando. É o exemplo do Davi Rocks, que é uma pessoa podre mesmo. Agora bote podre. Podre também. É a farinha do mesmo saco. Da mesma laia também. E bote laia, viu? Porque é laia atrás de laia, de laia, de laia. Enfim.
continuando falando sobre o Miguel. É uma pessoa péssima. Usa hack, tem amigos péssimos, porque nessa mesma farinha do mesmo saco, era o Ferreira, que era o centro, o Miguel era o Moreni. Aí um dava o ar-condicionado pro outro e todos ficavam o quê? Felizes para sempre. Para sempre não, né? Porque uma hora a casa ia cair. Então, eu já falo pra vocês, não se misturarem com esse tipo de gente. Ah, e falando do Brian também. Não fale mal das máquinas de lavar dos outros, não, porque tu nem saber fazer, tu sabe. E ainda mais se achar porque faz uma máquina, é porque tem uma máquina. Ninguém tá nem se importando pra você. Ninguém tá nem entrando, tá preocupado. Todo mundo tá preocupado com a própria vida, não é com a vida de ninguém. E só estamos falando mal aqui porque é uma coisa que nós sofremos. E que devemos fazer. E devemos fazer as pessoas. E devemos fazer justiça com as próprias mãos. Porque aquilo que fizeram com a gente não vai ter. Não vai ter desculpa, não vai ter volta. Só vai ter volta. Não vai ter volta. E vamos dar a volta por cima pra fazer justiça com as próprias mãos. E fazemos mesmo. Pra fazer pagar aquilo que eu vi. Porque mexeu tanto com o meu psicológico aquilo que eu vi que o alemão tava fazendo. E, gente, vocês não têm noção de quantas noites eu quase não dormi. E quase não dormi. Não dormi mesmo. Sem contar do bullying na escola, né? Eu sofria bullying na escola também. Enfim. E o Ferreira não pode falar muito de mim, porque eu faço meshes originais feitas no SketchUp e Blender. Que eram as próprias meshes feitas por mim. Então ele nem autorização ele tinha pra usar e eu usava. E ele já usou também minha carenagem do Midealiva pra fazer os Springs, Max Flex, os Mideias, os confis de 30 BTUs, de 24 mil, 28 mil, sei lá. Ele também não usava só plugin nos ar-condicionados dele, ele usava aquele plugin Smosh English, que eu vou tentar ver se acho e tiro foto, mas acho que não vai dar não, porque só no PC, o PC tá descarregado. Eu usava plugin, meshes feitas por IA, um condensador na minha ideia, que teve mesh da hélice feita por IA. Enfim, e eu vou falar pra você, eu tô falando também das prints que eu vi. Eu achei muito bom o lacre que o Luiz deu no Miguel, que mereceu tanto, que eu tô aplaudindo até hoje porque ele falou isso. Falou que enquanto ele vive na vida de burguês safado dele, muitas pessoas estão trabalhando, estão trabalhando por mês e mês, só pra conseguir um salário mínimo que não dá nem pra comprar um PC, nem um saco de arroz, sei lá. Não dá nem pra comprar um PC. E ele se acha no máximo porque vive a vida de burguês safado dele. E se acha porque tem um PC e faz as coisas que ele faz. E não sabe usar PC, porque até as bostas do ar-condicionado dele, até as merdas do ar-condicionado dele é feio, horroroso. Horrível, 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 podre. Agora podre e feio. Que é um tão feio, horroroso. Enfim, gente. Esse daqui foi o meu pronunciamento. E eu vou dizer mais coisas. Falando sobre alemão de novo, ele usava a maioria dos jogos eram. Não lembrei de uma coisa importantíssima. Uma vez ele teve tanta inveja de mim que ele espalhou tanta mentira sobre mim que se manifestaram lá, criaram até exposed pra mim na época. E ele criou um jogo. Aí nesse jogo ele botou a Torre da Vergonha, o Pilar da Vergonha. E botou lá minha skin. Detalhe, usou o plugin pra achar skin minha naquela época. Aí botou Torre da Vergonha para Hello 123 079. Ou seja, eu não aguentou.
não aguentou, foi chorar nos pés dos outros. Aí decidiu fazer isso. Sempre quando quem ajudava nos jogos dele não era nem ele que fazia, ele que manipulava, era o Alan, que ele construía as casas e construía os carros e botava os carros nos jogos. E a maioria das pessoas, como o Ferreira dava ar-condicionado pra ele, eu tô cagando pro Ferreira, que eu não tô nem aí pra ele. Ele que se vire lá com ele, com o Alamão, aquela pessoa podre. Eu mesmo que não vou viver com um pedófilo, Ave Maria. Já se eu vivesse, viu? Porque nem eu, pra viver com um bicho ruim desse. Ainda deve ter amizade dele ainda. Pra construir aqueles jogos péssimos, podres dele. Tem que... Ah, sim, lembrei. Todo jogo que o Ferreira vai fazer, ele tem que botar o alemão. Será que isso não é um exemplo de pura manipulação? Pois é, eu acho também que é manipulação. Porque até na print do jogo dele foi tão burro a ponto de botar na print do jogo dele que o alemão tá ajudando ele. E eu sabia, porque o Ferreira tava em todo jogo que o alemão ia ajudar. O alemão, ele era tão possessivo que uma vez eu falei do Me Dê a Livre, ele já pediu, disse que implorou pra eu dar o Me Dê a Livre pra ele. O Miguel também só implorava pro Luiz ficar com ele. E o Luiz nem queria, ele nem implorava pra mim, porque ele sabe que eu sou uma pessoa boa e ele é uma pessoa podre. E ele nem pedia pra mim, que ele sabia que eu não ia perder a amizade. Ah, mas se enganou porque eu revoltei e dei a volta por cima. Tanto que hoje eu tô fazendo esse exposition pra ele, especialmente pra ele. Que ele já baixava falar de mim pelas costas. Falava que eu era um debochado. E já falou na minha cara. Teve tanta inveja que falou na minha cara. Até parecia que virou a mulher do Crais. E se revoltou. Não quis mais pagar o plano, foi? Nem plano paga, né? Só vive lá de graça. É bom que bote no asilo ele também. Enfim. Ele não deixa de ser pessoa ruim, não. Continua indo no mesmo caminho do alemão. O Ferreira também não escapa. Só usar contra dos outros, inclusive usa o sistema do Vitor, daquele curso de 2024, o bem-estar que ele fez. Estranho que ele não muda, ele não faz nem controle. Não toma nem vergonha na cara. Toda a carenagem de ar-condicionado que for me dá minha ideia e usar a mesma carenagem. Horrível, péssimo. Sempre diz que bota pra IA fazer mesh, pede pra IA programar, pede pra IA fazer isso e aquilo, isso e aquilo. Tem tudo na hora que quer e que bem quiser. Enfim. Vim falar sobre o Brian também. Gente, não sei se acham que ele... Que eu tô feliz porque eu pedi aquele boile que eu fiz da Rim. Aquele boile lindíssimo da Rim que eu fiz. Que eu gastei não sei quantas horas pra fazer. Porque 60 mais 60. 10, 11, 12. 12, não, 120 minutos só fazendo um boiler. Isso é muito tempo. Só pra botar na casa e ir por água abaixo. Porque ele virou lá a mulher do Crais e saiu tacando fogo em tudo. Tacou fogo na casa. Porque o Luiz tinha feito o RP. E realmente, eu sentia que aquelas coisas que o Luiz tacou fogo no RP foi bem pouca coisa que ele tacou fogo. Não foi nada, não foi a casa nem inteira ainda. Foi uma parede que eu me lembro. E uma pia. Não, isso foi uma pia. E uma pia, porque aquela pia era de inceste. Ele tacou fogo em pouca coisa. Aí o Brian surtou, pegou e tacou fogo na casa. Aí depois banimos ele, porque ele nem tacou fogo ele tacou fogo na casa, só que ele usou o Wildfire. Pra caso você não saiba, o Wildfire é que o fogo fica pegando fogo ali e não para. E esse Wildfire faz as coisas desancorar.
Então, tipo assim, uma parede que tá sustentada no Roblox, ela cai, desmorona tudo e pega fogo. E sem contar que troca a textura pra textura de areia, alguma coisa assim, eu já vi. Ele botou o comando Wildfire e tacou o Wildfire em tudo. E lá se foi, portão, cerca, energia solar, boiler, 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 energia solar, lavanderia, casa, que a casa deu um trabalho. Escada, que era aquela de espiral que deu um maior trabalho pro Luiz fazer. E tudo foi por água abaixo. Coisa que ele nunca vai fazer perfeito. Porque ele não sabe valorizar o trabalho que as pessoas têm. E ainda mais pra fazer um RP e depois sair do servidor e perder. Porque é tipo assim, a gente constrói casa por horas. Vai lá, faz o RP e depois sai do jogo. Mas a gente faz porque a gente tem coragem de fazer. A gente faz porque a gente gosta de fazer. A gente faz porque a gente ama fazer. E a pessoa que não sabe fazer, ela sabe que você vai fazer naquela hora, na hora que ela bem quiser. Ele achava, pelo menos, que ia dar tudo normal depois que ele ter tacado fogo na casa inteira. Aí já foi demais, porque aqueles RP caóticos. Assim, ele forçava todo mundo a fazer RP. Era chato, chato, chato. Eu nem fazia as casas pra ele, porque as casas dele eram um bloco. Aí era um bloco bem fino. Sei lá, era feio, horroroso. Porque tava as máquinas na posição. A máquina do lado. Quando eu olhava, a máquina tava lá na parede. Do nada tava no teto, depois no chão. Virada. Sei lá, não sabia organizar. A pia era um quadrado. A água era um cilindro de água transparente. Pelo menos o mínimo que ele sabia fazer era por textura e por transparência. E pintar. Mas o resto ele nem sabia fazer. Botava um bloco lá, fazia. Pelo menos eu consigo fazer arredondamento. Consigo fazer cerca elétrica. Consigo fazer casa. Luiz também. Luiz ele consegue fazer melhor, até melhor do que eu. Mas eu também consigo fazer bom. Eu já fiz um aquecedor. O aquecedor foi por água abaixo também. Aí vocês acham que os trabalhos que a gente tem vai por água abaixo. Mas todos esses trabalhos que a gente faz, a gente perde na maioria das vezes. Eu não tiro print. Ah, pois tá muito enganada, porque eu tiro print sim. Inclusive eu já postei um vídeo mostrando todas as prints. A maioria, né? Porque eu tenho muitas prints. Enfim. Esse foi o meu exposed. Espero que vocês, que eu falei no vídeo, que eu mencionei no vídeo, Alemão, Ferreira e Miguel, principalmente, tenham refletido. Principalmente o Miguel. Porque o Miguel, ele fala que tem 200 ar-condicionado na casa dele. Inclusive, ele falou que tinha um Samsungzinho, um Windfree na sala dele, um Windfree Black Edition. Aí ele tava lá, climatizando o ambiente. Disse que deu um erro, teve que chamar técnico, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo mentira, só pra ele se achar. Porque ele se acha o máximo porque tem um ar-condicionado. E se ele tiver, né? Porque ninguém sabe naqueles ar-condicionados. Ele nem sabe fazer, gente. Os ar-condicionados dele é horrível, horrendo. Enquanto os meus são perfeitos. E nele é horrível, horrível, horrível. Não que eu estou me gabando. Mas tem muita gente que sabe fazer ar-condicionado melhor do que ele. Porque bota um bloco na parede. Eu vou usar o exemplo que o Luiz usa muito. Que pega o bloco, botar assim na parede. Faz um círculo, pinta de preto. Nem textura bota e pá, bota lá. E o mínimo que consegue fazer é botar um logotipo assim, um quadradão com um logotipo esticado também no mundo. Bota lá no ar-condicionado. Fica um horror. Um horror. A situação tá precária, viu? Porque nem sabe fazer. Horrível, horrível. Eu não vou falar que ele tem autismo, né? Porque é altíssimo que ele tem. Altíssimo. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês, pessoas que eu mencionei no vídeo, reflitam. Ou seja, o resumo: Alemão, Ferreira e CTM. Alemão, não quero ver você fazendo essas coisas nas pessoas não, viu? Porque estraga o psicológico. Eu tanto que eu sofri, você não sabe o quanto eu sofri, tá?
Ferreira também não vai usar mais. Espero que não use mais. Mas já sei que a pessoa ruim que eles são vão continuar fazendo as merdas que faz mesmo. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês pessoas que eu mencionei no vídeo, reflitam. E esse foi o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite.